Mas vamos lá, vamos aprender aqui com a palavra de Deus. A gente está nessa série, o perfil de um adorador. A gente está tentando entender pela palavra de Deus o que é adoração e como a gente deve se portar. A gente começou no primeiro domingo da série falando sobre o conteúdo, sobre a mensagem de quem adora. O que é mais importante para quem que adora? Não são as coisas, não são instituições, não são pessoas, é o próprio Senhor Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. E semana passada a gente aprendeu sobre a canção do adorador, quer dizer, o que ele canta, o que sai da boca dele em adoração, como que deve ser isso? E a gente falou que ela deve proclamar, ela deve ser baseada na verdade, deve buscar a verdade. Tem vários aspectos aí da canção do adorador que a gente aprendeu com o Salmo 96. E hoje a gente vai estudar um salmo novamente, então você deixa sua Bíblia aberta no Salmo 23, e a gente vai falar um pouco sobre o coração do adorador. Então, um adorador, qual que é o coração dele? Como é que deve ser? E a gente precisa ajustar algumas coisas em relação à palavra coração. Normalmente a gente fala de coração falando de sentimento. Essa é a nossa perspectiva. Então tem a mente e o coração. Na mente a gente fala das coisas, tem a ver com entendimento, com sabedoria. E o coração tem a ver com sentimento. Por exemplo, é no coração que tem o amor. Não é na mente, é no coração. Você tem que sentir o amor. Então a gente faz essa organização do que é cabeça, mente e o que é coração. Só que o conceito, obrigado, hoje eu estou bem servido aqui, ó, tem café e água. Quer um suco também? Não, obrigado. Porém, a gente precisa fazer uma correção, porque o conceito bíblico de coração é um pouco mais do que só sentimentos. E o conceito bíblico de mente também é um pouco mais do que só a mente. Na verdade, na Bíblia, essas coisas se unem, elas se fundem numa coisa só. Quando a Bíblia fala, por exemplo, Davi fala, guardei no coração as suas palavras para não pecar contra ti, Deus, ele está falando que ele colocou nele mesmo, ele pegou a palavra de Deus e aplicou na vida dele. E aí, por conta daquela aplicação, agora a vida dele é conduzida por aquilo que ele colocou dentro dele. Então ele pegou a palavra de Deus e assumiu aquilo como dele. Não é só guardar no coração, porque para a gente parece que é só um negócio de sentimento. Não, a palavra de Deus é importante, mas é muito mais que isso. Davi decidiu assumir a palavra de Deus como algo dele, para a vida dele. Ele fala depois, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Não é só um conceito de, eu sinto que a palavra de Deus é importante. Não, mas o coração, quando ele usa a expressão coração, ele está falando da vida dele como um todo, do Davi inteiro. Não é só a mente tem uma coisa e no coração tem outra. Não, é o Davi. E a gente precisa corrigir isso quando a gente fala sobre aquilo que tem a ver com a nossa vida em relação às coisas de Deus. Muitas vezes a gente fala de sentir de Deus, e a gente particiona tanto as coisas que a gente sente coisas aqui, mas quando sai daquela porta ali, essas coisas não têm mais o mesmo valor, porque a gente colocou o valor no sentimento, e o sentimento é passageiro. Vai ter muitas vezes na sua vida que você vai acordar não sentindo que a palavra de Deus é a coisa mais importante para você. Porque a Bíblia fala lá em Jeremias 17:9 que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Por causa do pecado, o nosso coração nos engana o tempo todo. Corrupção, coisa ruim. Esse é o nosso coração. Então, muitas vezes, mesmo a gente entendendo que a palavra de Deus é aquilo que é mais importante para a gente acorda, não, mas eu não quero, hoje eu não quero dar valor para a palavra de Deus, hoje eu quero fazer aquilo de errado, porque eu acho que aquilo é mais importante. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser conduzido pelo nosso coração. Agora eu estou falando pelos nossos sentimentos.
A gente não pode deixar ser conduzido por isso. A gente tem que pegar os nossos sentimentos, aquilo que a gente sabe, nosso ser inteiro, e colocar aos pés de Deus e consagrar Ele, para que Ele seja, para que o nosso proceder seja corrigido, que é o que o Davi falou. Davi pegou a palavra de Deus e colocou dentro dele para que a vida dele seja correta. Tanto que Jesus fala, lá em Mateus 15, né? Ele vai falar, a boca... No versículo 15, 18, a boca fala do que está cheio o coração. A gente conhece isso, a gente usa até isso como ditado popular, né? O pessoal até esquece que isso está na Bíblia, foi Jesus que falou. A gente usa como ditado popular. Mas mais do que isso, né? Ele vai falar assim, depois do versículo 19: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Ele estava falando de um contexto aqui, e que as pessoas estavam falando, estava uma discussão lá se os discípulos comiam sem lavar a mão. Aí o pessoal, isso aí é coisa de impura. Jesus fala, não, vocês estão falando que está no coração de vocês, o coração de vocês já é corrupto, tomem cuidado com isso. Então, colocar as coisas de Deus dentro de nós para mudar o nosso proceder, é isso que a gente deve fazer. Então, um verdadeiro adorador, ele precisa primeiro de um coração limpo para servir a Deus com mãos limpas. Um salmo depois do Salmo 23, Davi fala, quem poderá subir ao monte do Senhor, estar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Salmo 24, versículo 3 e 4. A gente precisa então de um coração limpo para apresentar esse coração para Deus como adoração. Para fazer isso, a gente precisa corrigir algumas coisas, corrigir aquilo que a gente sabe e o que a gente faz com base no que a gente sabe. Então a gente vai aprender isso através do Salmo 23, como é que Davi, fazendo uma afirmação ali de quem Deus é e do que Deus faz, como é que isso leva Davi a mudar um processo, pelo menos a ter uma atitude que é diretamente relacionada àquilo que ele colocou no coração dele. O Salmo 23 é um salmo que eu arrisco falar, eu vou falar que é coisa do Lucas e de alguns outros teólogos, quem sou eu, né? Mas que é um salmo messiânico, que é um salmo que aponta para Jesus. Tudo bem, alguns vão discutir que não, mas ele está pelo menos no meio de dois salmos que são messiânicos, que falam de Jesus, que é o Salmo 22 e o Salmo 24. Se a gente pensar nessa trilogia aqui, a gente está vendo um bom pastor aqui, Jesus, que afirmou ser o bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, um salmo que aponta para Jesus. Então, quando a gente falou que a canção, que o conteúdo, a mensagem do adorador está focada em Cristo, o coração de um adorador tem que estar apontando para Jesus. E deve ser corrigido e deve ser baseado, seus sentimentos devem ser conduzidos por quem Jesus é e não pelo que a gente sente. E a gente vai ver isso no Salmo 23. Mas vamos passar aqui no Salmo, em cada um dos versículos, no Salmo 23, para a gente entender aqui o que Davi está propondo aqui como um coração que adora a Deus. Vamos lá. Primeiro versículo, versículo 1, que é o versículo que todo mundo sabe de cor. Acho que as pessoas sabem esse versículo mais do que o João 3,16 de cor, né? Versículo aqui, todo mundo conhece, tem um monte de para-choque de caminhão, tem um monte de adesivo de lotação, esse aqui é bem conhecido. Qual que é o versículo? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A primeira coisa que eu quero te ajudar a você entender um pouco mais esse versículo aqui, mais profundamente, é que você deve ter decorado esse versículo numa versão um pouco mais antiga, que diz: o Senhor é o meu pastor e... Ótimo. Quando a gente fala faltará, não tem a ver com o futuro? Parece que eu estou olhando assim, quando vier alguma coisa, no futuro nunca vai faltar nada. Essa versão que a gente está usando aqui, que é a NVI, ela é um pouco mais próxima do tempo verbal lá do texto. Que ela quer dizer que é algo que é contínuo.
É do tipo assim, eu não sinto, porque o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Percebe que muda um pouco as coisas? Olha a diferença do coração de alguém que, não, hoje tá bom, mas se vier, não vai faltar nada no futuro. Ou para alguém que está falando assim, não, hoje eu já não sinto falta de nada. Dizem que esse salmo aqui foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão foi um dos filhos de Davi que se revoltou, tirou Davi do trono. Davi foi para o meio do deserto, fugindo do filho dele. O filho dele estava fazendo atrocidades no reino, mas coisa feia mesmo, e estava querendo matar o próprio pai. Então Davi escreve esse salmo num período de extrema angústia, fuga, ele tinha perdido tudo. E aí, no meio disso, olha como esse pano de fundo já muda um pouco a interpretação do versículo. O Senhor, porque o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu não sinto falta de nada. Olha como as circunstâncias à volta do Davi estão falando uma coisa para ele, do tipo, Davi, está faltando tudo. Mas Davi olha para Deus e para quem Deus é e fala, eu não sinto falta de nada. Porque eu tenho um pastor que cuida de mim. A expressão Senhor aqui é a expressão que um judeu, o povo de Israel usava para falar do Deus eterno. Ela substituía o nome de Deus que é impronunciável no hebraico, são só 4 consoantes, por uma palavra que é Adonai, que quer dizer Senhor. Então toda vez que um judeu, um israelita estava usando a expressão Senhor, ele está falando do Deus eterno, Criador. Ele não está falando só de um mestre. Ele está falando do Deus que é acima de tudo, que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está falando do Deus do universo. Ele está falando porque eu conheço, eu tenho um Deus do universo, que é o meu pastor, a figura de alguém que cuida de mim. Tanto que ele vai usar a ilustração aqui, um pastor de ovelhas, porque eu tenho esse Deus, eu não sinto falta de nada, mesmo que a minha volta, agora são as palavras do Lucas, mesmo que a minha volta, as coisas não pareçam estar muito boas, porque eu perdi tudo, mas porque o Senhor, o Deus do universo, é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. É um Deus pessoal, é um Deus conhecido. Ele é o meu pastor. Pastor é uma figura muito legal na Bíblia, porque a gente talvez romantize muito a figura do pastor por conta da ilustração bíblica. Nossa, Deus é meu pastor, então pastor. Mas pastor tinha cheiro de ovelha, pastor era alguém que estava ali, que dormia no relento, que estava ali sofrendo, que estava próximo, que se as ovelhas tomavam chuva, ele tomava junto, ele estava ali. Davi está falando de um Deus pessoal, ele fala, porque o Deus, o Criador do universo é o meu pastor, está perto de mim, cuida de mim, eu não sinto falta de nada. Bom, a gente podia terminar a pregação aqui, né? Já tem um monte de coisa, na verdade podia ficar um mês pregando só nesse versículo. Cada palavra aqui dá uma pregação. Mas essa é a base para o que Davi vai desenvolver depois. Porque ele fala do Senhor, ele vai falar de tudo que esse Senhor concede para ele. Esse pastor dá para ele, para que ele não falta de nada. A primeira coisa que ele fala aqui, que Deus concede para ele, que o pastor dá para ele, entrega para ele, para que ele não sinta falta de nada, é providência. Deus é um Deus providente, que providencia tudo o que ele precisa. Olha que importante isso aqui, ó. Olha os versículos 2 e 3. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que maravilhoso é esse pastor que nos conduz, nos direciona para o que é de melhor para nós. Ele nos conduz e nos direciona para aquilo que é bom para nós. E não exatamente o que a gente precisa, ou não exatamente o que a gente quer, mas exatamente o que a gente precisa. Pode ser que algumas vezes na sua vida você deve ter parado para pensar assim, mas Deus não
Poxa, por que Deus não fez isso? Talvez Davi aqui tivesse com o seu coração um sentimento do tipo, mas eu era o rei, estava tudo tão bom, por que eu perdi meu reino? Se a gente considerar que ele escreveu esse salmo enquanto ele estava fugindo do filho dele. Deus não necessariamente dá para a gente o que a gente quer, mas sempre dá para a gente o que a gente precisa. Ele nos conduz a águas tranquilas, Ele nos refrigera o vigor, Ele nos restaura a alma, Ele nos dá força de novo quando a gente parece que a gente não tem mais nada. Deus providencia tudo o que a gente precisa como nosso pastor. Esse é o coração de um adorador. Sabe o que é legal aqui? É que Ele nos conduz para aquilo que Ele precisa, ou para aquilo que Ele quer, para aquilo que a gente precisa, por amor do seu nome, para a sua própria glória. Ele faz isso para mostrar o quanto Ele é o Senhor Criador no universo, e Ele faz isso para a sua própria glória. Ele não precisa fazer isso, mas Ele faz isso para mostrar quem Ele é, e Ele nos conduz para o melhor lugar. Talvez você deve estar num momento de vale, que é os próximos versículos aqui. Você está num momento de profundidade, a sua vida está, nada do que eu quero acontece, só vem o que eu não quero, pode ser até o que eu preciso, mas só vem o que eu não quero. Talvez você esteja fazendo uma avaliação e falar, eu não estou aguentando mais, mas Deus está te conduzindo para aquilo que você precisa. E o que você precisa fazer é olhar para Ele e em gratidão pelo que você tem, e ter um coração grato. O desafio desses 2 primeiros versículos é ter um coração grato, sabendo que Deus me leva, me conduz para aquilo que Ele quer, para a glória dEle, porque é isso que eu preciso, não isso que eu quero. O primeiro desafio é tenha um coração grato. Deus é um pastor que nos providencia tudo o que a gente precisa. Tenha um coração grato. Talvez não é o que você quer, mas é o que você precisa. E Ele é um Deus perfeito, soberano, que te conduz para aquilo que é de mais importante para Ele, não para você. Versículo 4, a gente tem um Deus, um Senhor, um pastor que nos concede pastoreio. Cuidado, e ele fala aqui, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vida nos apresenta grandes desafios, grandes dificuldades. Jesus falou para a gente que a gente ia ter aflições. O mundo não é um mar de rosas. A gente está num mundo que é caído, dominado pelo pecado. É difícil mesmo, tem injustiça, tem maldade, tem mentira, tudo isso faz mal para a gente. Só que o que Deus nos promete aqui é um pastoreio, um cuidado. O que Deus nos promete aqui é estar junto com a gente. Lembra que eu falei da figura do pastor, que às vezes a gente romantiza, mas esquece que o pastor estava ali passando o mesmo perigo da ovelha? Ele estava andando também junto no vale da sombra da morte. O pastor está ali. O que Deus nos promete aqui, o que Davi entende que Deus está concedendo para ele é cuidado, é pastoreio, que é aquilo que Davi precisa para andar, porque a vida vai ser difícil mesmo, mas se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não temo nenhum mal, porque o meu pastor está comigo. Isso é o mais importante. É interessante que nesse trecho aqui, Davi estava falando do Senhor, estava falando, Ele me faz, Ele me guia, só que no versículo 4, ele já traz mais para a pessoalidade ainda esse texto, porque ele não fala, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, mas agora ele olha para Deus e fala, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. É um Deus pessoal, um pastor que está ali do lado, cuidando. E é essa verdade que alivia o coração de Davi, quando ele está no meio de uma caverna, fugindo de seu filho Absalão, porque se ele aparecer, ele vai ser morto.
Essa verdade que acalma o coração dele. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu estou falando a outra versão decorado, né? Mas mais uma coisa que esse pastor concede para Davi é correção, é cuidado, é disciplina, porque ele fala: tua vara e o teu cajado me consolam, na versão antiga. Mas vara e cajado eram as ferramentas que o pastor usava, tanto para afugentar o lobo, quanto para corrigir e disciplinar a ovelha. Então ele está falando que ter o pastor, ele é alguém que está cuidando dele, orientando ainda, disciplinando e o protegendo para que ele não sofra mais. Passar na beirada de um abismo para uma ovelha, que não é dos animais mais inteligentes, é a coisa mais perigosa que existe. Mas o que Davi fala aqui é que tem um pastor que cuida dele e protege ele nesses momentos também, apesar dele até. Apesar do próprio Davi, que é uma ovelha que não é das mais inteligentes, a tua vara e o teu cajado me protegem. E talvez você deve estar falando assim: mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a profundidade do vale da sombra da morte que eu estou passando hoje. Realmente eu não sei, eu não estou no seu sapato. Né? Esse é um ditado até americano, né? Eu não estou no seu sapato, eu não sei o que você passa hoje. Mas lembra da figura do pastor, que é alguém que tem cheiro de ovelha, que ele está junto com a ovelha? Deus está do seu lado, Ele sabe o que você passa. E é isso que nos consola. Não é, realmente, o Lucas não vai saber o que você passa. Não sei mesmo. Não consigo sentir o que você sente. Não consigo ter o que você tem pelas coisas que acontecem com você. Mas a gente tem um Senhor que é um pastor que anda do nosso lado e sente cada dor que a gente sente. Aliás, tem uma ilustração que ela é muito batida, todo mundo conhece, mas uma pessoa estava passando por uma dor, uma dificuldade muito grande, e ela estava andando na praia, e estava lá chutando concha, e reclamando da vida, e chorando, e uma hora, ela está ali passando naquela dor, e ela olha para as pegadas dela, só tem as pegadas dela ali, e ela está ali chorando e fala: tá vendo, Deus, você me abandonou, eu estou sozinho aqui passando por esse vale da sombra da morte, olha aqui, eu estou sozinho. E aí Deus vira para essa pessoa e fala assim: não, aquelas pegadas não são as suas, são as minhas, você está no meu colo, eu estou cuidando de você, eu estou com você o tempo todo. Jesus não falou, Deus nunca prometeu para você ou para mim que a gente ia ter uma vida perfeita. Não aqui. Quando Deus restaurar através de Cristo toda a criação dele, aí sim você pode falar de uma vida perfeita. Mas aqui o próprio Cristo disse: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou com vocês. A gente tem um pastor que está com a gente. Sabe qual que é o desafio aqui? Ter um coração ensinável, um coração que aprende com esse pastor que está nos conduzindo e nos orientando. Um coração que aprende com as coisas da vida que chegam para nós, para nos moldar e para nos fazer quem nós somos. O desafio é, se eu tenho um pastor que cuida, que me protege, que me corrige quando eu preciso ter um coração ensinável. Esse é um coração. Primeira parte é um coração grato, uma vida grata, porque Deus me dá tudo o que eu preciso. O segundo aspecto desse coração é ter um coração que é ensinável, que aprende com esse Deus, que está ali me corrigindo, me conduzindo, me protegendo, está do meu lado, me orientando. E o terceiro aspecto desse pastor é, no versículo 5, proteção. Eu falei que é providência, pastoreio e proteção. Terceiro aspecto dele. Olha o que diz no versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nem todos estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo que você. As pessoas são diferentes, elas pensam diferente.
E nós temos, por conta disso, inimigos internos e externos também. Talvez você seja o seu próprio inimigo hoje. Mas também tem questões externas que estão ali te pressionando, te fazendo mal. O que Davi lembra aqui é que Deus, agora ele muda um pouco a imagem, em vez de ser um pastor, ele está falando de Deus como se fosse um anfitrião. E pensa numa imagem aqui, naquela época, a gente tinha senhores de terras, alguém que lembra de Abraão? Abraão era um homem muito poderoso, que tinha uma terra muito grande, tinha uma família gigante com servos, e pessoas estavam à volta dele. Então, Abraão era o senhor de uma terra, ele era ali, senhor de uma terra, como se fosse um rei de uma terra. E naquele contexto lá, isso era muito comum, você ter ali reis de reinos menores, pequenos, que eram senhores de terras. Quando você estava fugindo de alguém, você podia se refugiar em um reino. E se esse rei abrisse as suas portas para você e você estivesse lá dentro e te protegesse, agora os seus inimigos tinham que guerrear contra ele para poder te atingir. Davi está usando essa ilustração aqui para falar assim, o Senhor é um rei que abre suas portas e me refugia, e eu estou agora sentado na sua mesa comendo, porque o Senhor me recebe, e me protegendo dos meus inimigos que estão lá fora, entendendo que agora, para eles me derrotarem, eles vão ter que derrotar o Senhor. Essa é a ilustração que Davi está trazendo aqui. Só que algo que tem que ficar lá no fundo do seu coração e deve é que Davi aqui então está mostrando que ele depende desse rei e não dele mesmo para vencer seus inimigos. Está vendo que aqui Davi não está falando assim, o Senhor me dá força para que eu levante meu braço e derrote cada um dos meus inimigos. Não é aqui ele não fala isso. O que ele está falando aqui é, o Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e pela ilustração a gente sabe que Davi está sentado na mesa desse rei e recebendo proteção dele. A gente deve aprender, deve entender que nós não devemos ter um coração reativo, batalhador, aquele coração que quer vencer tudo na força do seu braço. Não, seu braço cansa muito rápido. Sabe um braço que nunca cansa? O braço do Criador do universo, o Senhor que é o nosso pastor. A gente deve entender então, o desafio aqui é que a gente tem um coração dependente desse Senhor. Olha, um coração grato, um coração ensinável e um coração dependente. Esse é o coração do adorador. Que entende que não importa a batalha que eu esteja passando na minha vida, para mim cabe não tentar vencer essa batalha, mas sentar na mesa do Deus, do Senhor dos Senhores, que vai vencer essa batalha para mim se precisar. E que independente do inimigo que eu tenha, eu estou sentado na mesa desse Senhor que me protege. E para eles me atingirem, para eles me derrotarem, eles precisam derrotar esse Deus. Agora, Davi estava num momento de derrota. Quer dizer, com esse texto, que a gente não vai ter nenhuma derrota? Não. O que ele está falando é que na nossa vida a gente tem um Deus que nos protege, não importa o inimigo que a gente tenha. E que a gente deve confiar no braço desse Deus, não no nosso próprio braço, para vencer as nossas batalhas. Porque no mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Um coração do adorador é um coração, primeiro, que é grato, depois que é ensinável e depois que é dependente. Por quê? Porque tem um Deus que providencia tudo que ele precisa, por isso ele é grato. Ele tem um pastor que corrige, conduz ele nos melhores caminhos, por isso que ele é ensinável, e ele tem um Deus, um rei que é protetor, por isso que ele é dependente. Esse é o Senhor, que é o nosso pastor. E qual que é a resposta do crente, daquele que confia em Deus, com base nessas verdades que a gente aprendeu? Essa resposta tem duas partes. Primeiro é uma certeza, algo que Davi coloca dentro dele,
E com base nisso ele tem uma atitude. Qual que é a certeza? Versículo 6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Uma certeza. Um coração de um adorador tem uma certeza. Eu sei que Deus, com sua bondade e fidelidade, vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Não importa se eu estou passando por alguma dificuldade, estou passando a falta de alguma coisa, não importa se eu estou num momento de vale de muita dor, ou não importa se eu tenho muitos inimigos, eu sei que o meu pastor, que tem bondade e fidelidade, vai me acompanhar por todos os dias da minha vida. Essa é a certeza do coração de um adorador. E qual que é a atitude baseada nessa certeza? Buscá-lo mesmo nos piores momentos, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Naquele tempo, o tabernáculo, aqui o templo ainda não tinha sido construído, o tabernáculo, ele onde o povo se encontrava com Deus. Era ali em que eles podiam ver as coisas de Deus. Então, cada elemento do tabernáculo, cada parte daquela construção que era de madeira, tecidos, utensílios de ouro, cada uma daquelas coisas lá apontava para quem Deus era. Jesus fala que esse tabernáculo, dessa forma, destruído. E realmente, no ano 70 depois de Cristo, o templo, o segundo templo, foi destruído, ele não existia mais. Aparentemente, o povo de Israel perde, a presença de Deus entre eles, né? Não tem mais o templo, não tem mais Deus aqui. Mas a gente aprende através de Cristo e dos apóstolos, da doutrina que a gente tem no Novo Testamento, em que agora a igreja é o tabernáculo, o corpo de Deus, é Deus presente onde ele se manifesta. Quando Davi fala, então, eu vou voltar à casa de Deus todos os dias da minha vida, para me encontrar com ele, se a gente puder tirar isso daquela época e trazer para o nosso tempo, o que a gente pode traduzir para a gente é que eu vou me encontrar com Deus, então, no corpo de Cristo, sempre. Porque é ali que eu vejo Deus se manifestando e cuidando de mim. A gente quer corrigir aqui na igreja um conceito que a gente precisa corrigir. Porque parece que fé é um negócio muito individualista no nosso tempo. E não, o cristianismo é coletivo. Ninguém é cristão sozinho, todo mundo é cristão na igreja de Cristo. Não existe um cristão independente, um cristão autônomo. Só tem cristianismo dentro da igreja de Cristo. Quando Davi fala então, pela certeza que eu tenho, o que eu quero fazer, o coração de um adorador hoje, trazendo para o nosso tempo eu vou buscar Deus, onde Deus está. E hoje Deus se manifesta na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A motivação de tudo isso é Jesus, a motivação de um coração para o nosso tempo hoje, se estar no templo onde encontrava com Deus, e tudo aquilo no templo apontava para Cristo, a nossa motivação hoje, já que Cristo já chegou, é que nosso coração todo se aponte para Cristo. O coração de um adorador é apontado para Jesus como bom pastor. Davi, se você ler o Salmo 22 e depois o Salmo 24, a gente está vendo salmos que estão falando de Jesus Cristo. Se você ler o Salmo 22, você fala assim, é impossível, Davi estava lá na crucificação. Anota para você ler depois. Você vai falar assim, não é possível, Davi estava lá na crucificação. Ele já tinha visto. Alguém veio do futuro para o passado e falou para Davi, Davi, vai acontecer desse jeito aqui, Davi, vai ter um momento que vão lançar sorte nas roupas de Jesus. Você lembra dessa cena que tem na crucificação? Em que os soldados estão lançando sorte, fazendo um sorteio para ver quem vai ficar com a roupa de Cristo? Isso está escrito no Salmo 22.
Tudo que Davi está escrevendo aqui está apontando para Jesus de alguma forma, porque o que movia Davi e o que movia os autores do Antigo Testamento era essa esperança de um Messias. Só que a gente está olhando para o Antigo Testamento na perspectiva de que Jesus já nasceu, o Messias já veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, quando a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente traduz para o Novo. E olha o que lá em 1 Pedro, versículo 1, Pedro nos diz sobre o nosso coração em relação a Jesus. 1 Pedro 1,8: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O coração de um adorador, ele se alegra, ele se satisfaz, porque ele encontra em Jesus o bom pastor que ele tanto procurava. Eu tenho certeza que lá na glória, quando Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, Davi, eu posso conjecturar isso, eu não sei como que vai funcionar, mas eu posso imaginar. Davi deve ter olhado e falando, era sobre isso que eu estava falando. Você parou para pensar nisso? Quando Davi estava lá vendo tudo que Deus estava fazendo através de Cristo na glória, eu consigo imaginar ele olhando para aquilo e falando assim, era sobre isso que eu escrevi. Esse é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o bom pastor que tem cheiro de ovelha. Esse é o bom pastor que traz proteção, que traz cuidado, que providencia tudo que a gente precisa, que é a salvação das nossas almas. Esse é o bom pastor. Romanos 5, versículo 8, diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós recebemos o que precisamos. Sem Deus, nós somos destinados à ira do inferno. Com Deus, através de Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. Deus é um Deus que providencia aquilo que nós precisamos, a salvação em Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Em João capítulo 10, versículo 11, eu já disse aqui, Jesus afirma, eu sou o bom pastor, o pastor dá sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós precisamos de pastoreio. Jesus é o bom pastor que andou entre nós e sente o que a gente sente, sabe o vale da sombra que a gente passa. Ele sabe a dor de sofrer. Ele sabe tanto que ele, em agonia, antes de morrer por cada um de nós, ele suou sangue. Sabe que a ciência explica isso, isso é possível num momento de grande angústia. Só que é extrema angústia, é angústia de quase morte. Em João 14, versículos 16 a 18, Jesus fala assim, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Se a gente estava buscando proteção, um rei que nos recebe, nos unge, essa figura do cálice transbordando que a gente vê no Salmo 23, é uma figura que pode ser usada para uma vida que transborda. E aliás, Jesus falou que quando a gente conhecesse, bebesse da água da vida, do nosso coração, iam fluir águas, um rio de vida. A gente pode conectar a figura do cálice transbordando com recebendo o Espírito Santo e sendo preenchidos por isso, sendo abastecidos por isso.
E se a gente precisa de proteção, então a gente tem um Consolador que anda conosco, está conosco o tempo todo, que é o próprio Espírito de Deus. E em Jesus, nosso coração pode se alegrar com uma alegria indizível, pode estar satisfeito. Se a gente está procurando então um pastor, alguém para providenciar o que a gente precisa, pastoreio, correção e proteção, a gente encontra em Jesus. Se a gente está buscando satisfação para o nosso coração, a gente encontra em Jesus. Tudo que a gente precisa, a gente encontra em Jesus. Ele responde, para ele apontam todas as promessas do Salmo 23. Tudo que está escrito lá aponta para Jesus como o centro disso tudo. E com base nisso, a gente deve responder. Responder com a certeza de quem Jesus é. O coração de um adorador adora Jesus depois que entende quem ele é. Se a gente vê lá em Lucas capítulo 24, versículos 45, a gente vai ver assim, ó. Jesus então explica para todos os discípulos ali, depois que ele cita quem ele é. E aí é o que acontece. Entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E, gente, Escrituras aqui é importante eu dizer, eles estavam só com o Antigo Testamento, tá? Então Jesus devia estar explicando quem ele era no Salmo 23 também. E aí ele então fala assim, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui, os discípulos estavam sendo preenchidos com uma certeza de quem Cristo é. E qual que foi a atitude deles? Versículo 52. Vou começar no 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Depois da certeza que você tem em quem Jesus é, que ele é o bom pastor que providencia, protege e pastoreia tudo o que você precisa. Quando esses discípulos entenderam isso, a reação deles, aqui a gente está falando da igreja, não estou mais falando do Antigo Testamento e do templo. A reação deles foi adorar a Deus com grande alegria, satisfação, coração cheio em quem Jesus é. E ó que aqui eles ainda estão num momento de incertezas, de insegurança, eles vão começar a ser perseguidos. Mas eles adoram a Deus com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, conectados como igreja, louvando a Deus. Mais uma vez a gente vê que o coração de um adorador é um coração que não é individualista. Ele adora a Deus através da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o desafio? Busque em Deus, não em você, providência, pastoreio e proteção. Isso ele já nos deu através de Cristo, tudo o que a gente precisa. E responda a tudo isso com adoração. O coração de um adorador, ele é grato, ele é ensinável e ele é dependente. Ele busca em Deus providência, pastoreio e proteção. Ele é grato, ele é ensinável e ele é dependente. E com base nessa certeza, ele responde a Deus adorando com satisfação, com alegria no coração e fazendo isso constantemente na presença de Deus e da manifestação dele, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.